A gente fala agora do caso Larissa Rodrigues. A polícia disse que Viviane Garnica, irmã de Luiz Antônio, acusado de matar a esposa, pode responder por fraude processual. O inquérito de Natália Garnica já está em fase final, mas faltam ouvir mais testemunhas ainda. A gente relembra que a Natália Garnica é a filha da Elizabeth e existe uma suspeita de que Elizabeth tenha matado a filha. Isso porque a investigação já mostrou que Elizabeth envenenou a nora Larissa Rodrigues. A gente vai conversar agora com o delegado Araújo, que vai atualizar um pouco mais pra gente sobre o processo da Natália. Delegado, eu queria que o senhor começasse falando pra gente o que foi mais importante até aqui no processo da Natália, qual foi a testemunha mais importante que vocês ouviram? As pessoas que foram ouvidas até agora nos trouxeram informações muito importantes de que a Natália de forma alguma tentava suicídio ou estava pensando em suicídio. Então, para a polícia não existe nenhuma dúvida de que a mãe matou a filha. Tá? A Natália tinha planos com o marido de voltar a morar juntos, de ter filhos, inclusive de viajar na semana seguinte e tal. Então isso nos deixa bem claro de que a Natália realmente ela foi envenenada. E a gente já pode dizer, nesta fase da investigação, que a Elizabeth agiu sozinha? Nos parece que sim, até o momento, tá? Nós estamos também numa fase de final de extração de dados dos celulares e para saber, né, se existe alguma outra participação, mas se houve participação foi em fraude processual, que é o fato de pessoas de alguma forma desfazerem a cena do crime. Tá? Então, nós sabemos que duas pessoas estiveram lá, que são os dois filhos, né? Logo em seguida, foram chamados primeiro, a gente também sabe que, primeiro que o SAMU até, então saíram da cidade de Ribeirão Preto até a cidade de Pontal, e nós vamos saber exatamente com o inquérito o que eles fizeram lá até a chegada do pessoal do SAMU. Então, só para quem está acompanhando a gente possa entender, no caso da Larissa, já teve a questão da fraude processual, porque, segundo a investigação, o Luiz limpou o apartamento. Quer dizer, então, que no caso da Natália também existe essa suspeita de que a família tenha limpado a cena do crime? A suspeita existe, sim, tá? A investigação é nesse sentido e tudo parece que participaram dessa forma. Quando o senhor diz participaram, os suspeitos seriam então o Luiz e a irmã Viviane, que eram os únicos que estavam ali além da Elizabeth. Inicialmente, sim, a investigação nos mostra isso, que são as únicas duas pessoas que estiveram lá juntamente com a mãe. E aí, muita gente se pergunta se a Viviane teria participação já há bastante tempo, o pessoal querendo saber sobre isso, mas até então não se tinham provas. Por isso a importância de periciar o celular dela, porque é o dela que está passando por perícia. Sim, não só o dela, mas todos os celulares das pessoas que estiveram lá. Mas a Viviane, claro que se ela esteve lá na cena do crime, ela será investigada. Tá? Independente de qualquer coisa, se ela tomou conhecimento do fato naquele momento ou se ela já sabia de alguma coisa antes. Inclusive tem até uma conversa no processo, uma conversa com socorristas ali, pedindo socorro, né, para alguém até a casa da Natália, mas se demora para achar um endereço. É um diálogo um tanto quanto estranho, não sei se o senhor se recorda exatamente disso. O que isso representou ali naquele momento? Exatamente, é uma dificuldade que eles estavam ali, que eles tinham, né, que estranha até, porque vizinhos existem em toda parte, né, então a gente tem conhecimento que até um bar ali com pessoas ali próximo também tinha pessoas todo lado ali, então tudo é estranho nesse caso, e a polícia tem que investigar e deixar claro o que realmente aconteceu. Existe informação também de uma testemunha que trabalhou com a Natália no sábado, no dia, digamos que no último dia dela com vida, e a Elizabeth a todo momento ligando, parece que uma insistência meio fora do comum. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Exato, também uma coisa que chamou a atenção foi isso, o fato da mãe ligar várias vezes para a filha naquele dia, querendo saber o horário que ela ia chegar em casa.
Então, causa estranheza, mas leva também vai de encontro àquilo que a polícia já tem certeza, né, de que a mãe realmente estava preparando, né, o momento de passar de alguma forma, de fazer ela ingerir o veneno. Delegado, tudo por dinheiro, porque a investigação já mostrou que no caso da Larissa é tudo uma questão financeira, de conseguir bens, posses. Da Natália também indica isso? Indica, a gente vê que está bem claro isso, que o fato da discussão que elas tiveram, inclusive no dia que aconteceu, foi porque a Natália pretendia casar, ter filhos, ter uma vida, né, normal. É claro que filhos significa herança, significa dividir, né, e isso ficou bem claro no inquérito aí que a mãe era totalmente contra. Então, a raiva, né, essa discussão toda que ela estava, então o problema financeiro, então quer dizer, tudo isso aí foi para nós o motivo. Certo, muito obrigada pela sua participação. Bom, Bruna, como eu disse no começo, a investigação está na fase final. Logo também a gente pode ter o resultado aí da exumação da cachorrinha da Elizabeth, ou seja, Elizabeth Arrabaça pode responder por outros crimes, da Larissa, da Natália, também da cachorrinha e talvez até de outras vítimas. Para a investigação, Larissa Rodrigues foi morta por ganância da sogra Elizabeth Arrabaça e pela maldade do marido Luiz Garnica, que queria se ver livre da esposa, ter seus bens e depois seguir uma nova vida com a amante. Dias depois da professora de Pilates morrer, quando a polícia foi cumprir mandado de busca e apreensão no apartamento do casal, quem já estaria morando no lugar era a amante. E de uns tempos para cá, a mesma vem insistindo com funcionários da Penitenciária 3 de Serra Azul para fazer visitas para o Luiz. Acontece que nem casada ela é com o suspeito e se esbarra em vários problemas. Ela não tem união estável com ele, não é esposa dele e também não é parente. Então, sob o aspecto legal, ela não tem direito. Nós não tivemos nenhuma resposta dele ainda com relação a isso. Você vai aceitar essa visita, mas ela está insistindo. E o que quer dizer isso? Que é união, o relacionamento que eles tinham antes da Larissa morrer era um relacionamento bastante intenso e que, de fato, eles buscavam ficar juntos, né? Mesmo depois da morte da Larissa, o que se efetivou. Luiz Garnica foi transferido para a penitenciária de Serra Azul e, por regras, ainda não recebeu visitas. É preciso alguns procedimentos, como liberação de carteirinhas de identificação para que a família possa fazer parte da rotina do preso. Luiz não está em cela diferenciada. Essa questão da cela especial foi derrubada o ano passado pelo STF, está no raio comum com os demais presos. Ou seja, fica todo mundo junto, banho de sol, não tem assim nada de diferente? Não tem nenhum tipo de regalia, não tem nenhum tipo de tratamento especial. Elizabeth Arrabaça ainda está presa em Votorantim e pode responder por vários crimes, como o da filha Natália Garnica, que também ingeriu chumbinho. Segundo a polícia, Arrabaça pode ter tirado a vida da filha e, quando Luiz soube do assassinato, teria começado a planejar a morte da esposa. A investigação ainda não mostrou a participação de Luiz na morte da irmã. Segundo o Ministério Público, vai acontecer a audiência de instrução, que é quando se colhem as provas e ouvem depoimentos das partes e testemunhas, para, a partir disso, o juiz tomar uma decisão. Em caso de condenação de mãe e filho, as defesas podem recorrer. Para o promotor, não deve ser um processo longo. O júri popular pode acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Eu acredito que essa audiência pode demorar alguns dias, pelo número de testemunhas que foram arroladas pela acusação e que também serão arroladas pela defesa. Então, são muitas pessoas. Só nós arrolamos 26 ou 27 testemunhas. A defesa vai também ter direito de arrolar outras tantas. Então, nós teremos uma audiência bastante longa, com vários dias. 4 meses que Larissa morreu e as lembranças do dia ainda estão bem vivas para um dos guardas civis que atenderam a ocorrência. Ele mandou uma mensagem do que viu e achou suspeito dentro do apartamento no Jardim Botânico. A gente notou sim uma situação estranha, né? Uma situação forçada, como se fosse, sei lá, para tentar disfarçar algo, né? Aí parte estranha também foi a hora que foi quando os investigadores chegaram e
pediu para eles descerem lá embaixo. Eles ficaram enrolando, queria tomar banho, preocupado com tomar banho, com trocar de roupa, para poder descer para falar com os investigadores. A gente sabia que a gente desconfiava de algo errado, sim. Larissa também teve que lutar contra a rejeição do marido e até estar em locais onde a amante estava. Isso foi revelado para uma das melhores amigas da professora. Essa amante começou a aparecer em momentos bem importantes. No velório da Natália, a amante estava. Na missa de 7º dia da Natália, a amante também estava. Depois eles foram para uma pizzaria para comer após a missa, aquele momento família, e a amante estava também. Larissa sofreu muito antes de morrer. O mundo desabou para ela, assim, foi um baque muito forte. O pai dela falou para ela separar. Eu não tive coragem de falar para ela separar. Eu pedi apenas para ela pensar. Falei que eu ia estar ali em qualquer momento, em qualquer decisão, qualquer coisa que acontecesse, eu ia estar ali. A mulher que teve relacionamento extraconjugal com Luiz Antônio Garnica não é investigada no crime. O médico e a mãe, Elizabeth Arrabassa, negam que mataram Larissa Rodrigues. Em segundo o promotor, a Elizabeth Arrabassa foi notificada oficialmente da acusação no dia 21, já o Luiz Garnica, o filho, no dia 18. A partir de agora, então, começam a correr aí 10 dias para as defesas, também para a promotoria, apresentarem as respostas. A gente conversou com o Marcos Túlio há alguns dias e ele explicou para a gente como que costuma acontecer este processo, que é muito importante, né? Seria aí um momento para o juiz também coletar informações para que ele possa tomar uma decisão convicto lá adiante. Vamos ouvi-lo. Eles já foram citados, né? Vão apresentar a resposta à acusação. E, em seguida, o juiz vai marcar a audiência de instrução. Eu acredito que essa audiência vai demorar alguns dias, pelo número de testemunhas que foram arroladas pela acusação e que também serão arroladas pela defesa. Então, são muitas pessoas. Só nós arrolamos 26 ou 27 testemunhas. A defesa vai também ter direito de arrolar outras tantas. Então, nós teremos uma audiência bastante longa, com vários dias. Aí, depois da audiência de instrução, as partes vão ter aí prazo para fazer as suas alegações finais, tanto o Ministério Público quanto a Defesa. Aí depois vem a sentença, que vai mandar ou não a júri os acusados. Se eles forem mandados a júri, eles têm o direito de recorrer. Esses recursos não têm demorado para serem julgados, demorado muito para serem julgados no tribunal. E após isso, nós teremos então a designação do plenário, que eu acredito que ocorra ainda o ano que vem. E o que o promotor destacou também, Luara, é que de fato não deve ser um processo demorado, ainda que se tenham muitos recursos. E ele citou, ele já vem falando desde um tempo, o promotor do caso, que o júri popular pode acontecer no primeiro semestre do ano que vem. Então tudo está se encaminhando de fato para que este júri aconteça. Lembrando que a Elizabeth Arrabassa e o Luiz Antônio Garnica respondem pelo feminicídio de Larissa Rodrigues com 3 agravantes. Só que o Luiz, ele responde, ele deve ser condenado, pode ser condenado por fraude processual, porque a promotoria entende que ele teria limpado o apartamento do casal, o apartamento onde vivia com a Larissa. Então, tudo indica que ele pode sim responder por outros crimes. Então, essa é a diferença dos crimes dele para a Elizabeth. Há alguns dias nós conversamos também com um dos delegados responsáveis pelo caso e ele comentou com a gente também que no caso da Natália Garnica, que é a filha de Elizabeth, irmã de Luiz, o Luiz também pode responder por fraude processual, porque eles entendem que ele também teria limpado a cena do crime junto com a irmã Viviane. Eles estiveram lá na casa da Natália em Pontal, onde ela morava, então eles teriam feito ali uma modificação da cena do crime. Então, eles também podem responder por fraude processual. Então, o processo, Luara, está rolando.
caso, tem muita coisa para acontecer ainda, e lembrando que durante esse prazo de 10 dias, novas testemunhas podem surgir também e podem ajudar a esclarecer melhor este crime. A Elizabeth, então, ela é a principal suspeita do crime no caso da Larissa, ela também é a principal suspeita da morte da filha, que também ingeriu chumbinho, mas até o momento a polícia ainda não tem, pelo menos ainda não foi divulgado tantos indícios que coloquem o Luiz Garnica também como participante deste crime. O que se tem até o momento é isso que eu citei agora há pouco, que ele teria limpado a cena do crime. A gente vai continuar com certeza no caso, Luara, porque muito ainda tem para acontecer, inclusive deve sair aí pelas próximas semanas também a exumação da cachorrinha de Elizabeth, que também pode ter sido envenenada. A aposentada Elizabeth Arrabaça deve passar por exame hoje e amanhã na penitenciária feminina de Votorantim. O advogado que defende Elizabeth, Bruno Ribeiro, não disse quais exames, apenas que a justiça tinha determinado a realização dos exames. De acordo com o relatório da penitenciária, a Elizabeth permanece na enfermaria da unidade prisional, fazendo uso de medicamentos que foram prescritos e entregues a ela. Ainda segundo o documento, olha só, não houve o envio de novos medicamentos até o momento. Elizabeth passou por exame de coleta laboratorial hoje e amanhã e tem consulta com um médico clínico geral. Quando a Elizabeth foi transferida para a penitenciária de Votorantim, ela informou ao médico do presídio que tem diverticulite, doença de Parkinson, osteoporose, labirintite, cisto renal, hipertensão arterial e uma fratura na vértebra T2. A Elizabeth, então, está alojada na enfermaria da unidade, fazendo uso de medicamentos contínuos. Segundo o presídio, o estado de saúde dela é bom e com sinais vitais dentro da normalidade. Por causa da pouca mobilidade, a Elizabeth está fazendo uso de uma bengala. O Dr. Bruno disse que se Elizabeth permanecesse na enfermaria, ele não iria pedir a transferência dela para a penitenciária de Tremembé, já que ele teme pela segurança da cliente. Então, ele queria que ela permanecesse ali na enfermaria da unidade e que, se não foi possível, ele vai pedir a transferência para Tremembé. A Elizabeth está presa desde o dia 6 de maio e teve a preventiva decretada no início do mês. Ela já passou por 3 penitenciárias diferentes. A primeira, quando saiu daqui da delegacia onde nós estamos, presa, ela foi levada para a cadeia pública de São Joaquim da Barra, depois para a penitenciária feminina de Mogi Guaçu e atualmente está presa na penitenciária feminina de Votorantim, onde está, como a gente disse, na enfermaria. A Elizabeth, junto com o filho Luiz Garnica, o médico, são acusados da morte da esposa de Luiz, a Larissa Rodrigues, professora de Pilates. Ela foi morta no dia 22 de março no apartamento que o casal morava na zona sul de Ribeirão Preto. O exame toxicológico apontou que a causa da morte de Larissa foi envenenamento por chumbinho. Elizabeth também é suspeita da morte da própria filha Natália Garnica. Ela morreu em fevereiro deste ano. Foi realizada a exumação do corpo dela e também foi comprovado que Natália morreu envenenada com chumbinho. E mais recente foi feita a exumação da cachorrinha Babi, que morava com Elizabeth, e existe a suspeita que a Babi também tenha sido envenenada, mas ainda não tem o resultado do laudo, já que o corpo da cachorrinha foi exumado e deve ser feito os exames aí nos próximos dias, Pagliari. Pois é, o restos mortais da Babi foi enviado ontem para São Paulo, ontem quarta-feira, né? O caso da Elizabeth, você vê, já está passando por exames aí, toda aquela estratégia, né, Lud? Desde o começo foi se moldando a defesa de acordo com as coisas que foram aparecendo, como foram aparecendo em esquema de avalanche.
Os advogados rapidamente estavam ali, sabendo até pela imprensa, até por nós aqui, que dávamos, né? Você trazendo a informação, a gente aqui no Cidade Alerta trazendo a informação, sempre em primeira mão, se não de forma exclusiva, e os advogados eram surpreendidos com essas notícias que a gente estava dando. E aí, aos poucos, eles foram moldando o esquema de defesa que eles precisavam fazer. E ficou, em um determinado momento, até claro, vamos jogar tudo na Elizabeth, porque ela é doente. Ela precisa de cuidados especiais. Então, tudo isso foi canalizado. Vamos livrar o Luiz, vamos cair na Elizabeth. E são as estratégias que eles vão trazendo. Só que para a justiça, tem lá as suas provas de manter os dois presos. Então, agora que está nessa questão, vai se provar se realmente ela tem todos esses problemas aí? Porque nessas horas, cometeu o crime, todo mundo comete. Todos os caras que cometem os crimes vão lá e cometem, né? Tá até falando com alguém que eu conheço lá, dentro de penitência. Ih, Pagliamar, aqui tem um monte que fala que é louco. Tá lá preso. Não é tão simples assim ficar, não, eu tenho problema, tem isso, tem aquilo. Tem que ficar comprovado, gente, de verdade. E aí, quando uma pessoa dessa vai presa, ela procura a doença até das 5 vidas que ela já viveu no passado, né? Não nessa, nas 5 vidas, para justificar para o juiz. Ó, eu tenho tudo. Mas se estivesse na rua, não teria nada, né? Então, assim, vamos deixar cientificamente as coisas acontecerem. Defesa fazendo o trabalho dela, a gente mostrando a realidade e a justiça falando assim, tá bom, já que vocês estão falando que é doente, então prova pra gente que tá doente, porque por enquanto vão ficar presos. Essa é a história. E a gente acompanha então o resultado da Babi para saber se mais um ser foi envenenado ou não. O depoimento da equipe do SAMU apontou novas inconsistências. De acordo com o boletim de ocorrência registrado por um agente funerário, a vítima, a médica veterinária Natália Garnica, de 42 anos, foi encontrada morta em casa em Pontal à 00:15 do dia 9 de fevereiro deste ano. Os socorristas e os familiares da vítima descreveram de modo completamente diferente esse mesmo episódio. A técnica de enfermagem que liderou a ocorrência contou que a equipe foi acionada por volta das 10 horas da noite para um atendimento de possível óbito. Esse aspecto do relato dela indica a primeira contradição na versão dos familiares, considerando que a mãe da vítima, a aposentada Elizabeth Arrabassa, de 68 anos, afirmou no interrogatório que era quase meia-noite quando notou que a filha passava mal. Era acho que uma meia-noite, eu fui lá olhar ela, e aí eu fiquei preocupada porque eu achei que ela estava pálida, comecei a chamar ela, Nath, acorda, Nath, que você tá bem, você tá bem? E ela não acordava. E o que a senhora fez quando ela não acordava? Aí eu liguei pro meu filho, porque eu falei assim, o que eu faço? Será que ela engasgou? Será que aconteceu alguma coisa, né? A técnica de enfermagem disse que quando chegou na casa foi atendida pelo irmão da vítima e filho de Elizabeth, Luiz Garnica, de 38 anos. Ele se identificou como médico e já tinha se dado conta de que a mulher estava morta. Em seguida, a profissional detalhou como a equipe encontrou Natália, sentada na cama, com as costas apoiadas na cabeceira, com a boca semi-aberta, as mãos sobre as coxas e as pernas estendidas. Embora estivesse com a equipe de socorristas, quando foi interrogado, Luiz negou que a cena fosse essa. Você estava no quarto quando o SAMU entrou? Sim. O SAMU, as pessoas que foram ouvidas do SAMU relataram que a Natália estaria sentada na cama com as mãos espalmadas no joelho. Não. Você confirma? Não, ela estava deitada. Estava deitada. O modo como o corpo foi encontrado pela técnica de enfermagem elimina qualquer hipótese de que Natália tenha passado por tentativas de reanimação, indicando que Luiz pode ter mentido sobre isso também. Você fez a massagem cardíaca com ela deitada na cama? Na hora ali, sim, era uma cama dura. Não tinha espaço entre a cama e o guarda-roupa para mim tirar ela dali. É um quarto pequeno, se você for lá. Luiz e Elizabeth foram interrogados sobre a morte da Natália na prisão. Os dois estão detidos preventivamente desde maio, por suspeita de envolvimento na morte da esposa dele e nora dela, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, em março, em Ribeirão Preto. Larissa foi envenenada por chumbinho, de acordo com a investigação, pelo marido e sogra. Ela é a segunda vítima de Elizabeth identificada até então.
A primeira teria sido a própria filha da idosa. Natália também morreu por conta do veneno. E tanto ela quanto Larissa estavam acompanhadas de Elizabeth quando faleceram. Outro aspecto comum entre os casos é que as vítimas estavam mortas há horas, quando os familiares, os mesmos nas 2 cenas do crime, decidiram chamar socorro. A técnica em enfermagem que se encarregou de Natália disse que notou que o rosto da vítima, as pontas dos dedos das mãos e dos pés dela estavam roxos e rígidos, que o corpo estava em temperatura ambiente e as pupilas dilatadas. A socorrista mediu a saturação e batimentos cardíacos de Natália e constatou a ausência de batimentos e saturação. Ela examinou o tórax, que estava parado. Avaliou também a artéria e notou que não pulsava. De acordo com a mulher, Luiz estava calmo, porém a irmã dele, Viviane Garnica, de 46 anos, estava desesperada e a cama bagunçada. Ela afirmou que não havia sangue, fezes, vômitos e nem urina, que o corpo estava limpo, assim como as roupas, contrariando o discurso de Luiz à polícia. Eu peguei ela com um lençol, um edredom, não vou lembrar agora, né? E eu percebi que o lençol estava com urina, né? E tinha um cheiro de fezes, né? No momento. E ao meu ver, como médico, né? Naquele momento, eu imaginei que ela possa ter tido uma crise convulsiva, tá? Porque é normal, né? Quando a pessoa convulsiona, ela libera esfíncter, tanto o vesical quanto o retal. Então, ela teve uma crise convulsiva, provavelmente por ter tido essa liberação de fezes e urina, né? E a causa disso poderia ser uma embolia pulmonar, uma parada cardíaca, tudo isso pode gerar uma crise convulsiva. Na noite da morte de Natália, Viviane conversou com a socorrista. A técnica de enfermagem perguntou a ela sobre a posição em que a vítima morreu, com as mãos sobre as coxas, uma mão de frente para outra e 2 semiabertas. E a irmã de Natália confirmou que sim. Segundo relatou a profissional, foi Viviane quem ligou para Luiz e perguntou quanto tempo ele demoraria para chegar, e que só não chamou o SAMU antes porque o irmão é médico. Elizabeth confirmou que esses fatos sucederam, mas que, na verdade, foi ela quem acionou Luiz. A senhora ligou para o Luiz Antônio. É. Mas achando que ela estava assim, porque a Natália tinha um problema de potássio. Quando ela trabalhava muito, ou coisa, ela tomava um potássio, sabe? Então eu liguei para saber assim. Pensei, ou eu tenho que acordar ela e dar o potássio, né? Porque vai que ela tá com muita fraqueza, né? Nunca imaginei que era uma coisa assim pior, entendeu? Nessa ligação, a senhora falou o estado que ela estava, se ela estava roxa, se ela não estava respirando? Não tinha nada de roxa, não. Não tinha nada disso, não. Só tentei chamar ela, ela não acordava. O Luiz Antônio pediu para a senhora chamar o SAMU? Eu não me recordo. No depoimento, a socorrista afirmou que também questionou Luiz sobre o porquê de chamarem o SAMU, se ele mesmo já tinha constatado que Natália estava morta. Ela afirmou que o médico se enrolou e não respondeu. A mulher disse ainda que no hospital uma enfermeira tentou fazer a reanimação, porém a médica plantonista se aproximou e mandou parar com o procedimento, porque a vítima estava morta já fazia tempo. Elizabeth é a principal investigada no inquérito que apura a morte da filha, Natália Garnica. Mas a participação dos irmãos Luiz e Viviane não está descartada, porque, segundo a polícia, eles teriam alterado a cena do crime. Mãe e filho estão presos preventivamente e são réus no processo sobre a morte da professora de Pilates, Larissa Rodrigues. Para a investigação, a motivação dos crimes é financeira, já que a família manifestou interesse nas contas bancárias das vítimas. Olha, a Polícia Civil informou que vai analisar o conteúdo do celular da Viviane e que ainda não tem previsão para encerrar o inquérito sobre a morte da Natália. O advogado de Luiz Garnica, Dr. Júlio Mocin, afirmou que ainda não teve acesso a esse processo e que, por isso, prefere não comentar o caso. Nós procuramos também o advogado que defende a Elizabeth Arrabassa, mas ainda nós não tivemos resposta. Vocês perceberam nitidamente alguns pontos que divergem do que um fala, do que o outro fez, e isso a polícia tem como depoimento e como prova.